Hoje nós vamos utilizar o DeFi para realizar agendamentos no Google Agenda. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo usando o Flowise que eu ensino duas formas para você utilizar o Flowise e realizar agendamentos direto no Google Agenda. Hoje eu vou utilizar o DeFi, uma ferramenta diferente, porém muita gente gosta dela. Então com essa também é possível você fazer esse agendamento de forma natural, onde a IA vai atender o seu cliente, vai conversar, pegar os dados necessários e realizar o agendamento, seja de uma reunião, uma visita ou até mesmo de uma ligação. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário caso você queira algum assunto diferente, alguma ferramenta para que eu crie um vídeo, um tutorial para vocês aprenderem como utilizar. Além disso, você deve ir na comunidade Next Minds, que fica lá no círculo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o link do grupo do WhatsApp, onde eu atualizo o pessoal e a gente tira muitas dúvidas. Na comunidade eu disponibilizo todos os fluxos utilizados aqui no YouTube, todas as ferramentas. Então você vai simplesmente baixar, customizar do seu jeito e utilizar. Ou você pode simplesmente baixar e usar para você testar e para você aprender. Além do mais, tem também a comunidade Next Level, que seria uma comunidade VIP lá dentro do Círculo, onde tem aulas exclusivas, fluxos e projetos exclusivos, além de lives exclusivas para membros. Mas não é necessário isso para você baixar os fluxos aqui do YouTube. Então não se esquece, entra na comunidade, entra no grupo, se inscreve nesse canal e curte o vídeo. Caso você queira algum outro assunto, algum outro vídeo, deixe seu comentário. Agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês como realizar um agendamento utilizando o DeFi diretamente em uma conversa. Eu vou abrir aqui na tela para vocês, já utilizando a ferramenta já pronta e logo após eu vou explicar o passo a passo de como você vai criar. Eu utilizei uma fórmula onde eu criei um workflow e liguei com um agente. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos aqui no meu DeFi, esse aqui é o meu workflow e esse aqui é o meu agente. Eu vou entrar com uma mensagem aqui para ele, olha. É, já vou entrar direto. Oi. Esse aqui eu criei como se fosse um agente de imobiliário. Então tem até um prompt padrão, não está finalizado, mas é um prompt padrão bem bacaninha. Já é só você alterar algumas coisas para você utilizar. É, Sou o Jonathan e quero agendar uma visita. Vamos ver o que ele vai me responder. Claro. Aí ele vai me perguntar sobre a data, sobre o horário. Vamos colocar o seguinte: dia 31/8, às 12 horas. Eu poderia falar para ele, perguntar outras coisas, mexer nesse prompt para ele melhorar esse prompt e fornecer algumas outras informações. Olha lá, já falou, pediu a confirmação, eu vou confirmar. Sim. Nesse momento vai dar um erro. Por quê? Porque eu não ativei lá no meu N8N. Esse aqui eu estou utilizando o N8N como uma entrada. Olha, eu vou usar de novo teste app. Vou vir aqui, na verdade, em webhook. Vou testar meu workflow completo para vocês verem o funcionamento. Agora eu volto explicando como que funciona. Vamos vir aqui. Ah, Tente de novo. Vou pedir para ele tentar novamente. Vamos ver se ele vai conseguir dessa vez que eu ativei o meu N8N. Pronto. Visita agendada. Inclusive, ele me deu o link da visita. Agora vamos lá no meu Google Agenda. Ó, 12 horas até as 13 horas. Ótimo. Agora eu vou explorar como que eu fiz isso parte por parte. Bom, o fluxo do N8N, eu usei o mesmo do vídeo do Flowise. Caso você não tenha visto, assista para você entender um pouco mais desse funcionamento. Lá eu mostrei parte por parte como criar isso aqui, esse fluxo. Eu não vou detalhar novamente isso, mas eu vou só mostrar para vocês aqui como que eu fiz. Meio por cima, porque no outro vídeo já tem completo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Bom, aqui eu tenho a mesma requisição que eu tinha, que é um webhook, que seria a porta de entrada das informações, onde ele fica aguardando antes do erro, porque eu não tinha colocado ele em modo produção. Então ele não estava com essa porta aberta para ter uma requisição de agendamento. Quando eu clico em teste, ele deixa esse link aberto. O link que eu uso é esse aqui, porque eu estou em teste, eu poderia usar o production, que aí seria um link fixado. Bom, vamos lá. Eu vou sair daqui. Vou vir aqui em Google Calendar, eu já tenho a minha API, minhas credenciais aqui. De novo, eu não vou entrar em detalhamentos com vocês aqui agora, porque no outro vídeo já tem isso, eu não quero alongar demais esse vídeo, tem muita coisa para a gente falar sobre esse agendamento com o DeFi, porque ele é diferente do Flowise. Então aqui ele cria um evento, ele usa a Start, End e Name, são os três campos que ele recebe no webhook e ele utiliza para fazer esse agendamento aqui no Google. Pode ver que tem duas já aqui, porque eu criei uma antes e criei essa agora. Vamos voltar aqui em agendamentos. O que eu fiz? Primeira coisa no DeFi que eu fiz, deixa eu só salvar esse aqui e voltar aqui no estúdio. Eu vim em criar do zero e eu criei um fluxo de trabalho.
O meu fluxo de trabalho chama-se Agendamentos 2. Ele já vem por padrão com o iniciar. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui no campo de entrada e adicionei um campo de entrada. Deixa eu só ajustar aqui, aqui na tela para minha imagem não ficar atrapalhando vocês. Só um segundo. Bom, agora podemos prosseguir. Vamos lá. Primeiramente, eu usei aqui no iniciar, eu criei um campo de entrada. Eu vim aqui no mais, cliquei em parágrafo, aqui, que é um texto maior, pode ter mais coisas. Comprimento máximo eu alterei para 5.000, porque 48 caracteres não vai ser o suficiente. Nome da variável eu coloquei txt. Essa é a minha variável, você pode colocar outro nome, só que você vai ter que alterar isso nos fluxos, nos prompts e no restante do fluxo. Bom, a minha já estava criada, então eu não salvei aqui agora. Você vai ver aqui a txt, é um campo requerido, é obrigatório. Depois disso, eu cliquei aqui no mais, vamos lá, eu adicionei um extrator de parâmetros. O que ele faz? É uma LLM que vai pegar um texto, uma entrada qualquer que não está organizada e vai extrair parâmetros dela. Bom, cliquei aqui, variável de entrada, você tem que colocar que a entrada é o txt, ou seja, o local onde ela vai procurar essas variáveis é lá na txt. Ela vai receber esse texto do usuário, na verdade não é do usuário aqui, agora eu vou explicar para vocês, e ela vai extrair informações dela. Como que ela vai fazer isso? Primeiro eu defini as 3 informações que eu quero que ela extraia, que é o nome, start e end, o início e o fim da reunião ou do agendamento, e o nome da pessoa ou do evento. Então eu defini esses 3. Para definir os 3, você vem aqui e clica no mais, seleciona um novo, coloca o nome dela. Vamos fazer um aqui? Vamos lá. Como se eu quisesse criar uma nova. Tipo string, você pode deixar, faz uma descrição e salva, adiciona. Pode marcar como obrigatório ou não, aí depende se isso vai ser obrigatório ou não. No meu caso, eu não estou marcando, mas seria obrigatório. Mas não tem essa necessidade pelo formato que eu fiz esse fluxo. Vamos cancelar aqui porque eu já tenho. Agora a parte super importante para você não ter erros. Eu tive um erro antes, na primeira vez que eu fiz esse prompt, porque o prompt não estava de acordo com o necessário. Eu vou até explicar para você melhor. Esse prompt eu instruí ele, se você dar uma olhada, no fluxo que eu vou disponibilizar já vai estar com ele, mas se você olhar, ele tem descrito que eu preciso que ele extrai do TXT o nome, o start e o end. Eu expliquei até os formatos. Aí, mesmo com isso, ele não estava extraindo corretamente, porque o jeito que ele recebe essa informação não é estruturada, nem sempre é estruturada. Então eu dei um exemplo para ele, que era o exemplo que antes o meu agente estava mandando para ele, que era esse aqui. Por exemplo, se você receber esse campo aqui desse jeito, você teria name, start e end. Eu identifiquei dentro do formato para ele como que seria essa formatação. A partir daí, eu não tive mais problemas. Bom, aqui então o que a gente fez? A gente recebeu uma entrada, já definiu as variáveis que a gente vai utilizar lá no N8N, porém a gente não enviou para lá ainda. Para enviar aqui, diferente da Custom Tool que eu fiz lá no Flowise, nós vamos utilizar uma requisição HTTP. O extrator de parâmetros, como eu já vim direto para ele aqui, mas você vai vir aqui no mais e vai vir em extrator de parâmetros para você criar um novo. Na requisição HTTP, você também vai ir no mais, requisição HTTP. O que é essa requisição? É um envio de informações ou solicitação de informações para outra aplicação. Neste caso, ele está enviando informações lá para o meu N8N, para o meu fluxo do N8N. Então, aqui eu tenho o link do meu N8N com o final /webhook, teste e esse código, que é o que a gente vai ter aqui. Ó. Como o meu é local, é num VPS meu, e eu não alterei a base aqui no N2N, você pode ver que aqui está http localhost 5678/webhook-test. Ou seja, como o meu está nesse n8n.agentshub, o que eu tive que fazer? Eu substituí localhost 5678 por n8n.agentshub.pro. Então, aqui eu substituí essa parte e o restante, a partir de /webhook, é igual. Caso você use o DeFi no site do DeFi online, não, aí vai ser diferente. Então, sempre é o domínio que você estiver utilizando, /webhook, teste, e aí é o código que ele te dá lá. Caso seja produção, seria esse aqui. O meu, como é teste, é esse. Outro detalhe importante, se tiver no seu computador, você vai ter um problema, caso você não tenha conhecimento sobre HTTP, sobre IP. Por quê? Provavelmente o seu computador não tem IP fixo. Casas residenciais geralmente não tem.
somente empresas, às vezes tem hiperfixo. Caso não tenha, você não consegue informar o endereço. É como se você mandasse uma mensagem para pelo correio, você manda uma carta pelo correio, ou qualquer outra coisa por um mensageiro, e a sua informação para ele, olha, é a casa, é a rua 1, mas você não sabe a cidade, não sabe o bairro. Então você não vai conseguir encontrar essa casa. Então você não tem informação suficiente para encontrar essa porta aberta lá, essa API. Então você precisa ter um IP fixo. Existem ferramentas para PC local, uma chamada ngrok que te fornece isso, mas eu não vou detalhar isso aqui agora, porque é mais fácil você utilizar dentro de um servidor, um Railway, Hugging Face, entre outros. Bom, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o método post, coloquei aqui o endereço, você pode olhar aí que aqui eu tenho no meu post endereço. Nem sempre vai estar post aqui no começo. Por quê? Aqui eu vou clicar aqui, tem vários formatos. Você vai ver que tem put, read, get, tem vários formatos. Esse, exclusivamente, nós vamos utilizar o post, porque nós estamos enviando informações. Caso eu estivesse só pedindo para ele ler informações, seria o get. São as duas mais utilizadas, então você vai mudar para post e colocar o link aqui ao lado. Bom, o que mais eu tenho que colocar? Você tem que preencher esse content type do jeitinho que está aqui, isso aqui não é alterável. Do jeito que está aqui você vai deixar. Content type, application JSON. A única coisa que você vai alterar é aqui embaixo, onde tem o corpo, que seria o body. Form data, você vai ter aqui em branco. Vou apagar, não. Vou clicar aqui e colocar um mais. Vamos aqui. Quando você vai criar isso aqui, você clicar em Form Data, ele vai ter um em branco, desse formato aqui. Então você vai colocar um nome e qual que é a variável passada. Lembra que aqui no nosso extrator de parâmetros, nós extraímos name, start e end. Ele criou essas três variáveis, esses itens, onde tem os valores vindo lá do agente que nós já vamos falar dele. Então aqui embaixo, você vai colocar um nome para ele. Eu vou utilizar os mesmos porque lá no meu fluxo do N8N, eu já preciso que isso aqui seja igual esteja lá. Senão vai dar erro no agendamento. Se eu trocar aqui para names, eu vou ter erro de agendamento. Start, se eu trocar, também vou ter. Para você alterar isso aqui, você teria que alterar aqui e no N8N. Porque ele está esperando esses três parâmetros. Então, se ele receber outra coisa, ele não vai utilizar. E se o nome estiver errado, vai dar erro. Colocaria os nomes e aqui do lado, onde você coloca qual que é a variável que tem o valor desse nome. Você vai digitar barra. Aqui aparece todas, ó, name, start, end. Então eu poderia colocar todas elas. Eu vou excluir aqui agora, porque eu não vou utilizar, o meu já está colocado. Então eu digitei name, barra name. Você coloca e linka cada uma com o seu respectivo. Bom, feito isso aqui, você vai vir e criar um fim. Ir no mais e vai clicar no fim. Você vai criar um bloco de final. Criou um bloco de final, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nele, esse aqui você não precisaria fazer nada. Eu criei variáveis de saída, porque caso tivesse algum erro, eu gostaria de saber o que é para me corrigir. Como era a primeira vez que eu estava usando esse fluxo, pode acontecer algum erro, tanto no meu prompt, alguma coisa assim. Então, não precisa mexer em nada, é só deixar uma variável fim. Ok, temos isso aqui pronto, você vai ter que fazer mais duas coisas. Primeira, publicar. No meu é só atualizar, porque ele já está publicado. E você vai vir aqui embaixo, aqui onde tem o meu, tem configurar e configurações. Você vai ter que, se você é um fluxo novo, você vai ter que clicar em configurar, vai ter só um, não vai ter duas opções como no meu. Aqui é extremamente importante que você faça isso, senão você não vai conseguir utilizar. Então, meu nome está agendamentos 2, embaixo aqui agendamentos 2. Nesse campo de baixo não pode ter espaço, maiúsculo, ponto, nada. Só letras e números, letras minúsculas. Colocou esses dois aqui, esse texto ele já vai dar automático, você vai salvar. Pronto, vamos supor que eu já salvei, o meu já está salvo antes, né? Criei ali e salvei a alteração. Ótimo, publico de novo, atualizo a publicação, venho aqui em atualizar, atualizado. Terminando essa parte, você vai voltar para o seu estúdio. Aqui é onde eu tenho meus fluxos e meus agentes. Por quê? Vamos abrir de novo aqui. Se eu utilizar diretamente isso aqui, todas as vezes que tiver uma entrada de usuário, ele vai tentar executar todo o fluxo. Ou seja, quando o usuário mandar oi, ele vai tentar executar e vai dar erro. Ele não vai estar gravando as informações e conversando até chegar no ponto que eu preciso. Então, para isso, eu criei esse fluxo de forma simplificada. Para isso, nós vamos criar um outro tipo de agente. Você vai vir em criar do zero e vai vir em agente. Eu vou fechar aqui, porque eu já tenho o meu criado, aqui, agente. Ele vai vir para você em branco. Eu vou até essa parte de ferramentas em branco. O que você vai ter que fazer aqui? Colocar um prompt
e ferramentas. Aqui em ferramentas é onde a gente vai adicionar aquele workflow que a gente acabou de criar. Eu vou vir aqui em adicionar, workflow, agendamentos 2, que é o nome do meu fluxo lá. Ele não aparece aqui se você não tiver feito aquela configuração que eu comentei. Então, ela é de extrema importância. Bom, adicionei ele aqui. Eu cliquei para adicionar, posso fechar, que ele vai estar aqui e tem que estar com esse azulzinho para ele estar ativado. Bom, agora como que vai ser as ações do nosso agente, como que ele vai conversar, gravar essas informações. Tudo isso vai estar dentro do seu prompt. Eu tenho esse prompt pronto, não vou ler ele todo para uma imobiliária, vou só resumir algumas partes e mostrar as partes mais importantes. Aqui eu falei para ele que ele é um agente imobiliário, que durante a interação ele tem que conseguir o nome e o cliente que o horário deseja agendar, no caso, né? Bom, e outras instruções. Aqui são as instruções mais importantes. Somente com isso aqui ele funcionaria. Claro, ele não teria essa humanização, não conversaria, mas só com isso aqui ele já funcionaria. Por exemplo, na ferramenta você passará 3 campos: Start, End e Name. Eu já expliquei para ele aqui em cima, deixa eu só encontrar aqui. Onde ele precisar do nome, cliente e horário que deseja agendar. Assim que essas duas informações forem coletadas, você vai utilizar uma ferramenta integrada para agendar o pedido de forma automática. Eu falei para ele que ele precisa conseguir essas informações e utilizar a ferramenta. Na ferramenta, você vai passar 3 campos: Start, End e Name. Ele vai ter que passar aqueles 3 campos escritos dentro de um texto para o nosso fluxo ler. Então, vamos lá. Na Name, você vai colocar agendamento com colocar o nome do usuário aqui. Eu dei uma instrução de como eu quero. Eu quero que ele coloque agendamento com Jonathan, agendamento com João, agendamento com Maria. É apenas isso. Na Start, você vai colocar a hora que o cliente forneceu, ou seja, a hora que o cliente falou que iria agendar, seguindo esse padrão. 2024, aqui é o padrão que eu preciso passar lá por conta da API do Google Agenda. Se eu não passar nesse padrão, vai enviar para o N8N errado, vai dar um erro. Não vai funcionar. Lembre-se de acrescentar 3 horas a mais, porque eu não coloquei e especifiquei para ele passar a time zone. No caso, se a gente está no horário de Brasil, de Estados Unidos, então ele usa por padrão UTC, que é um horário dos Estados Unidos. O Google Agenda usa isso por padrão, então eu mandei ele sempre adicionar 3 horas. É mais simples eu fazer isso do que eu modificar a requisição. Então, se eu falar meio-dia, ele vai mandar para a ferramenta 15 horas, porém ela vai gravar corretamente às 12 horas. Lembre-se de acrescentar 3 horas a mais para agendar com o cliente, pois estamos em UTC-3. Então, não envie texto, envie apenas o formato, como eu falei. Eu dei toda a instrução específica para ele. E na End você vai passar 1 hora após o start. Então, a End eu deixei por padrão o horário que o cliente agendar mais 1 hora. É um padrão. Tudo isso você vai enviar em TXT para a ferramenta de agendamentos, por exemplo, name, start, aí eu dei um exemplo para ele de como ele deve mandar isso formatado, porque senão ele poderia mandar algo diferente que o nosso extrator não fosse ler. E aí, erro do fluxo de novo. Pronto, aqui tem outros parâmetros que aí parâmetros conversacionais e regras. Isso aqui eu não vou, vai estar disponível para vocês, mas eu não vou entrar em detalhes. Ótimo, temos o agendamento pronto. Agora vamos conversar com ele novamente. Oi, sou Bruno, quero agendar uma visita. Amanhã, 31/8. Às 15 horas. Vamos marcar às 15 horas. Perfeito. Ele me fez a confirmação. Sim, vou confirmar que eu quero marcar com ele amanhã, 31/8, às 15 horas. Vai dar o erro porque lembra que eu não ativei o meu aqui. Agora eu vou de novo, vou vir aqui no meu workflow, vou ativar ele. Isso aqui não é necessário sempre, tá? É só porque eu estou em teste. Se eu colocasse em modo produção, eu usaria o link de modo produção e aí não precisaria ficar fazendo isso. Vamos voltar aqui. Vamos pedir para ele tentar novamente. Tente novamente. Vai tentar de novo. Vamos ver se agora a gente vai conseguir consenso. Ótimo. Agora foi com sucesso. Então agora se eu vir aqui no meu Google Agenda, ó, das 15 às 16, eu já tenho o agendamento. Ele já passou aqui, pode ver que ficou verdinho. E ele já utilizou. Aqui eu posso clicar aqui, ele mostra até os dados que eu botei para ele retornar, mas isso aqui para o usuário não mostra. Isso aqui, no caso, é só para gente que está aqui nessa área de testes. O usuário em si não mostra. Ou seja, aqui eu já tenho um agendamento.
Caso você queira usar em modo de produção, você vai ter que trocar o link, como eu expliquei para vocês antes, utilizar o Production URL, e você vai trocar lá no seu fluxo Agendamentos 2, aqui na requisição HTTP. Tá, a outra forma que eu ensinei lá no Flowise, eu não vou especificar aqui, seria utilizando o Todoist. Hoje não é meu foco falar sobre isso, mas eu poderia simplesmente trocar essa requisição HTTP, como eu fiz lá no Flowise, para o link do Todoist. No caso, eu utilizaria o link do Todoist, seria esse aqui, lá, e teria que arrumar esses headers, authorization, e o body JSON, que body é aquele que a gente já colocou lá. Então, o que eu teria que alterar de verdade aqui seria o seguinte, opa, não é aqui não, desculpa, aqui. O que eu teria que alterar aqui seria aqui em requisição HTTP, aonde eu tenho aqui os cabeçalhos, eu teria que adicionar um cabeçalho de authorization, igualzinho tá aqui, beer e a API key, a minha API key no caso, cada um deveria colocar a sua para agendar na agenda correta ou do seu cliente, e enviar as informações assim como foi enviado, como eu mostrei aqui no Flowise. Com enviar conteúdo, hora, todas as informações necessárias. Bom, o foco era mostrar isso aqui para vocês, acho que com isso você já consegue criar. Eu vou disponibilizar, vou até fazer aqui nesse momento aqui agora, eu já vou baixar esses conteúdos aqui no meu computador e vou liberar lá na comunidade. Você pode ir lá fazer o download. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui do outro vídeo. Lá na comunidade também tem na aba vídeos. Eu vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada, que algumas pessoas estavam com dificuldade de encontrar aonde que ficava as coisas da comunidade. Aqui na comunidade, para você fazer download, você vai vir aqui em YouTube Vídeos. Todos os vídeos postados no YouTube estão repostados aqui. E em comentários ficam os fluxos e as ferramentas, conforme eu expliquei para vocês. Outra coisa, tem algumas coisas que vão estar em downloads também, mas são coisas que não estão nos vídeos. Tudo do vídeo é aqui em vídeos e os downloads em comentários. Caso você esteja na comunidade VIP, você vai ter novas coisas, novas ferramentas. Por exemplo, vou abrir aqui rapidinho para quem não está aqui ainda. Vou só abrir aqui em visualizar curso. A gente tem todas essas aulas aqui não estão disponíveis no YouTube, são somente para a comunidade. Por exemplo, atendente de restaurante para pedidos. Isso aqui é um atendente de restaurante que lê o cardápio no Excel, passa para o cliente faz um pedido e ele anota na planilha o pedido. Eu fiz esse teste usando o Google Sheets porque alguns clientes não possuem CRM. Tem o agendamento, como eu fiz no Flowise, a gente tem um aqui que ele confere se tem alguma coisa agendada naquele horário, realiza o agendamento e avisa um supervisor ou alguém via WhatsApp, utilizando a Agents. Bom, eu acho que com isso eu já posso encerrar o vídeo, já deu para você entender como utilizar essa ferramenta, como utilizar o DeFi para conectar lá com o seu Google Agenda. Isso tem diversas aplicações para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente. Então, caso você queira mais informações, como eu falei, vai para o grupo do WhatsApp, vai para a Next Minds. Até a próxima, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e deixar seu comentário.